eu vou entrar num outro discurso aqui, só para implementar, né? E acrescentar dentro desse contexto que a gente está discutindo sobre a questão do superfaturamento. Como assim? Porque o que acontece? Às vezes, o hospital, na questão particular, ou não sei também se rola no SUS, manda a conta e essa conta está superfaturada para o convênio. E aí o convênio fala, opa, isso daqui a gente não vai pagar. Sim, mas aí você tem o seguinte, você manda a conta, porque, veja bem, dentro de todo hospital existe um funcionário que é extremamente importante, que é o médico auditor. O médico auditor, ele transforma a conta em dinheiro. Certo? Sim. Então você pensa bem, o médico fez a cirurgia e por qualquer fator, ele não coloca ali tudo que ele usou. Ele usou um equipo na sala de cirurgia, deu os medicamentos, mas não anotou. Tá. Mas a farmácia tem lá o registro de que saída. aquele medicamento... exatamente. E de saída. O médico auditor, dentre milhões de outras coisas, né? Você tem outros órgãos, assim, também, como comissão de ética, comissão de prontuário médico dentro de um hospital, mas ele transforma aquela conta, aquele prontuário médico, em conta, em dinheiro. O faturamento vai para o plano, certo? O plano também tem um médico auditor, certo? E que pode fazer as auditorias lá na sede do plano, através do papel, ou, o que é muitíssimo assim, comum, ele vem fazer as auditorias no próprio hospital. E práticas de pré-auditoria. Antes de se fechar a conta, o médico auditor vai lá no hospital e já começa a olhar contas que vão ser fechadas. E já começa a se negociar. Como você disse, é complexo e não é uma foto, é um filme. Certo? Sim. Tá. Eu tô falando isso, sabe por quê, doutor? Eu trabalhei durante anos, como a gente já conversou, com inúmeros médicos. E o que acontece? Os médicos, eles trabalham dentro de hospitais particulares e dentro desse segmento eles falam, eu só trabalho com tais laboratórios. Então eu vou fazer o pedido, eu não faço a cirurgia com tal instrumento, eu não faço com tal agulha. Ele pede alguns mais caros. Ele fala, não vou colocar em risco a vida do paciente. E aí, quando ele manda pro convênio, o convênio, opa, tá muito caro aqui. E aí ele vai fazer essa análise. E tem médicos que têm essas parcerias com essas empresas. Olha... Aí entra em outro contexto também, né? Sim, sim. A sua pergunta a pergunta, assim, na minha percepção é assim, a pergunta é muito mais complexa do que parece. É pelo seguinte... o STJ já disse que o plano não pode interferir na conduta médica. Tá. Certo? O médico falou, é isso aqui, tem que ser feito. O plano tem que bancar, lógico, né? Desde que esteja autorizado pelo CFM, né? O Conselho Federal de Medicina. De outro lado, você tem... É uma leizinha de 2013, se eu não me engano, que determina e coloca alguns pontos dos contratos, tá, entre o prestador, hospital, clínica, seja o que for, e os planos de saúde. Um deles é o reajuste, certo? E daria, assim, é uma aula para te explicar o que está ali e certos pontos. Essa é outra coisa. Pensa bem, eu vou prestar esse serviço para você, certo? E no contrato, plano, digo, olha, o que você for fazer aí, você vai usar o meu fornecedor. O que quer dizer? O nicho de preço do meu fornecedor. E o médico vem e diz assim, olha, não, esse material não me serve, eu não trabalho com ele. Aí você começa a ter algumas encruzilhadas. Olha, esse paciente, ele tem 19 anos, ele vai viver muito ainda. Se colocar a gente chama de OPME, órteses e próteses e materiais especiais. Nesse paciente, daqui a alguns anos ele vai ter que fazer outra cirurgia para trocar prótese e órtese. O custo vai ser muito maior. Então... Lembra que eu falei isso para vocês, que é líquido o direito médico? Sim. É isso. A solução está no caso.
Entendi. Entendeu? Agora, a CPI daquela máfia da saúde, a máfia das próteses, tem até um livro, eu não me lembro o autor, Máfia das Próteses, em que ele mostra muito isso. Um cara que aqui houve um hospital aqui também que isso aí aconteceu. O médico, e primeiro, sim, cenário, os médicos criavam a necessidade da cirurgia. Olha, precisa fazer a cirurgia aqui. E toda cirurgia é uma invasão, é uma agressão ao corpo. Sim. De outro lado, você tem o médico que... Isso aí não sou eu que estou dizendo, é lá na CPI. Mais conservador. Não é que é o médico assim, conservador. É o médico em que eu sou o fornecedor, eu vou nele e falo assim, doutor Lucas, é o seguinte, quando tiver a cirurgia, ele não plantou, usa o meu, que eu dou... Você já leu isso daqui? Então, esse aí, é do Pedro Ramos. Vale a pena ler. Ele participou da CPI. Que legal. Então, você tem todos os cenários. Entendeu? Assim, não é porque... Todos os cenários, o que o doutor tá falando, Lucão, só pra gente até bater um papo aqui, é muito complexo, porque assim, tem o médico que ele vai falar assim, não precisa, e aí vai passar a medicação e o cara vai viver bem. E aí pode fazer uma fisioterapia, vamos falar de ortopedista, mais ou menos, só pra gente colocar a realidade. E aí tem um médico que é o açougueiro. E o açougueiro, entre aspas, a gente pode brincar aqui, porque a gente não é médico e não é advogado, né? A gente tá entrevistando. Que é o cara que vai pra cirurgia. Só que a cirurgia, ela fatura muito mais de imediato. Uhum. E aí também tem que analisar também que é o médico conservador, que é de laboratório. O que tem que ser visto ali em jogo é a vida do paciente. Sim, e muitas vezes... E você tem uma outra assim, questão muito, muito interessante, que é o seguinte. O Miguel Reale, ele tem um artigo que saiu na revista e dos Tribunais, é uma revista antiga, em que ele dizia que antigamente a relação médico e paciente era uma relação entre uma consciência e uma confiança. O médico só tinha a própria consciência como limite e o paciente só tinha a confiança como proteção. Entendi. Isso não existe mais, né? Décadas atrás, processar um médico é uma coisa absurda, o que todo mundo diz, né? O médico e de família, essa coisa toda. Hoje em dia, tecnicamente, eu não me lembro o doutrinador que escreveu isso, mas antigamente você escolhia o seu médico. Vai no pronto-socorro hoje, público ou privado, e você escolhe o médico? Imagina. O hospital é que te dá o médico. Esse sim, doutrinador, eu já vou me lembrar o nome, dizendo, olha, a gente poderia até dizer que a relação contratual, médico, paciente e do hospital é primária. E a relação paciente-médico é secundária. Tá. Porque quem te dá o prestador... É o hospital. É o hospital. Entendi. Entendeu? Você tem... Isso, na verdade, sendo bem, sem querer falar em juridiquês e querer coisa, é o seguinte, um hospital é um contrato. O serviço hospitalar é um contrato. Você tem plano, por exemplo, certo? Sim. Aí você abre lá, aí você recebe lá o livreto, você olha ali na internet e você vai ver N hospitais. Quem escolhe o hospital onde você vai, pouco importa o critério. Perto da sua casa, o hospital é melhor. Ele tem que estar ali, ele tem que ser credenciado, referenciado ou contratado. Quem escolhe o hospital? Para consulta? Para tudo. Sou eu. Então, ok. Tá. Contrato é convergência de vontades. O hospital tá lá aberto. Sim. Certo? Tá. É uma oferta aberta. É como se ele falasse, eu tô aqui, eu trato. Precisou, estamos aí. Quem que... Antes de você procurar o hospital, existe um contrato de credenciamento, referenciamento entre o hospital e o plano? Existe. Antes de você ir procurar o hospital, tem alguma relação entre o hospital e você? Não. Se contrato é convergência de vontades, quem aderiu à proposta aberta 24 horas? O paciente? Paciente. Porque você podia ir no hospital X, Y, Z.
Você firmou o contrato. Ah, tá. Eu firmei o contrato, mas o plano é que me falou assim do hospital. Era isso que eu ia falar. Às vezes tem um plano que só pode usar aquele hospital. Não, aí você tem uma outra realidade. Uma classificação bem básica assim, nessa área são os hospitais de faturamento e os hospitais de custo. Que geralmente, quase 100%, são hospitais que pertencem ao plano. Ou seja, o dinheiro que entra aqui é o mesmo que sai aqui para te tratar. Eu não vou citar o nome, mas tem uma grande rede hoje aqui em São Paulo que todo mundo sabe que é a mesma, né? Que é do convênio e da própria rede. Não, mas isso é legal. Isso aí eu não vou falar nome aqui, mas o hospital é do plano e está escrito lá, o hospital tá, o mesmo nome do plano. Não Rede Pau. Rede Pau, não tem nada. Mas é nada mais por baixo. Vantajoso não no sentido monetário, mas não só no monetário, mas logisticamente. Para quem? Para o plano que no caso é plano. Sim, claro. E por isso ele é um hospital e de custo. O problema. Mas para os médicos não. Alguns médicos reclamam, né? Não, sim, reclamam, mas por um fato. Você não consegue abrir essa questão de empresas para contratações. Não. Meu ponto é outro. Meu ponto é o seguinte. E olha, o que eu vou dizer agora não é uma realidade 100%. É claro que não. Safadeza, né? Mineiro, formiga e barata tem em todo lugar, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: o cara chega, assim, alguns hospitais, alguns planos que têm hospitais próprios, os médicos são muito pressionados a fazer o quê? Tirar o paciente assim dali. Não interná-lo. Porque o dinheiro que entra no bolso é o mesmo que sai para tratar. Sim. Tá, entendi. Certo? Então, o que o médico fizer para o paciente tratar-se em casa e o hospital não gastar insumo com o paciente ali, ele faz. É lógico, precisa de uma cirurgia, manda o cara embora. Não, existe coisa absurda assim. Na minha época aconteceu uma coisa que não aprovaram lá no hospital. A mulher foi pro hospital público e pro hospital do próprio plano, em outra cidade. E lá... e nós havíamos pedido a internação. O plano não autorizou. A mulher estava doente e... Olha, eles falaram que o hospital X... A mulher não tinha dinheiro, porque ela tinha o plano por causa do emprego. Ela não tinha dinheiro para pegar ônibus. E estava passando mal. O pessoal da enfermagem fez uma vaquinha e deu dinheiro para ela no ônibus. Ela foi. Chegou lá, o médico não internou. E era um caso de internação. E eu conto por quê já. Ela foi medicada. Ó, a senhora vai para casa, passa na farmácia, compra esse remédio aqui. Mas eu tô passando... Não, mas a senhora vai tomar isso aqui e vai melhorar. A mulher não tinha dinheiro para voltar de ônibus. A enfermagem daquele hospital fez uma vaquinha. E ela voltou de ônibus. Foi para casa e passou mal. E ficou muito ruim e voltou pro meu hospital. Falou, pelo amor de Deus, me interna. Eu falei, eu sei, mas o plano falou que não, mas eu vou morrer, me interna. E ficou usando aquele negócio. Deu pra entender? Sim. O hospital de custo... Ele não quer o cara lá. Exatamente, porque o dinheiro que entra aqui é o que sai aqui. Entendeu? E qual que é a outra classificação? É o hospital de faturamento. Que aí é no caso... Que era o meu. E que é o seguinte, você vai lá, quem que me paga? Sim, sou eu mesmo? Plano. Não, plano. O plano. Então, quanto mais eu tratar você, mais eu vou ganhar. A pergunta óbvia, você tem dois assim cenários. Aquele hospital... Os dois são complexos e os dois são complicados. A gente brinca o seguinte, é o hospital que tem duende. O que é isso? O médico cria. Entendeu? Você quer ver uma criação? Posso dar um exemplo? Porque querendo ou não, o hospital, não tô falando mal, mas o hospital ali é um hotel. É uma empresa. Ele não pode ter quarto vazio. É uma empresa. Hospedagem, hotelaria, tá tudo incluso. Mas